vamos fazer nossas colocações finais. Inicialmente quero falar sobre o nosso IFMT. Até nós adoecemos aí naquele período, e na última sessão eu comentei, esteve o reitor, esteve todos reunidos, alguns vereadores, com a administração. Está em processo de implantação, o IFMT que nós conhecemos, um sonho da população do Sorriso. E a LKS está sendo reformada, onde vai ter os cursos provisoriamente, e as estruturas lá no Rota do Sol também já estão iniciadas, onde o empresário que doou a área está arrumando, colocando asfalto, água e a energia. E até surgiram algumas dúvidas com relação ao terreno, sobre a questão da regularização, mas aquilo aí é uma situação tranquila, porque já está registrado porque pôde fazer escritura, e então está tudo tranquilo nessa parte. Vou comentar alguma questão ligada à educação, que até dá uma satisfação, no sentido que o Supremo Tribunal Federal se manifestou com relação à Lei 11.738 de 2008, que trata sobre o piso salarial do magistério e também da jornada de trabalho. Essa lei vem regulamentar o artigo 60 das disposições transitórias da LDP, que é a Lei 93/94 de 1996. Eu fiz um requerimento, até cobrando já a administração, estou fazendo uma emenda agora, e que está vindo em encontro disso que o Supremo Tribunal Federal aprovou. Então é bom a sociedade, a administração, nós conhecermos. E até buscar implantar nossos estatutos agora que estão aí, até minha proposta de fazer de forma progressiva. Então aqui o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, tendo em vista que alguns estados entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas foi derrubada. Era o Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses 5 estados entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, e dia 7 de abril de 2011, o Supremo Tribunal Federal votou favorável ao piso salarial de vencimento básico nacional em favor do magistério. E agora, dia 28 de abril, votou favorável a esse parágrafo 4º do artigo 2º da lei, que diz assim: na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educantes. O que quer dizer isso? Os professores agora tem uma lei federal dizendo que tem direito da sua carga horária ficar 1/3 para fazer as atividades extra-classe, que é planejamento, que é reuniões escolares, reuniões com pais, todas as programações, organizar toda a parte burocrática, caderno de chamada, etc. e tal. Então hoje já tem uma lei federal, aqui essa lei que dizia que era a partir de 2009 os municípios já tinham que implantar. 1/3 o professor tem direito a fazer programação, planejamento. Como aqui tem 40 horas e 20 horas, sai 40 horas, 1/3 fica 13 horas. E tem 20 horas, daí seria 6 a 7 horas semanais para o professor fazer o planejamento, porque essas atividades são extremamente importantes. Vivendo a sociedade, hoje até falando, Kate William tomou conta da televisão. Que bom seria se a nossa televisão, a nossa imprensa, a nossa sociedade usasse de modo geral para falar um pouco mais de algumas questões. Aqui eu estava falando na Veja sobre educação, sobre cultura, desfez um tempo danado naqueles sonhos lá do tempo da criança encantadora. Por exemplo, aqui nós temos, para falar aqui do Chile, em relação à educação, país que mais avançou no ensino na última década. O Chile é um caso emblemático de como uma política educadora, salvo de trocas de poder, é decisiva, uma lição para o Brasil. Aqui ele apresenta 7 passos fundamentais
educação. O primeiro, mais tempo na escola. Lá no Chile é 8 horas. Presidente, só vou falar rapidinho aqui, já termino, me dá uma paciência aqui, já tem vereadores que saíram, nossa sessão está mais tranquila hoje. Diretores de alto nível, eles passam por severa seleção em que são entrevistados e precisam apresentar um bom plano de gestão para a escola. Ficam no comando por 5 anos, renovados por outros 5. Os melhores ganham mais. Os docentes mais eficazes recebem bônus de até 30% do salário. É a meritocracia. Estão vendo a outra visão que é tratada da educação? Um plano para os piores. As escolas de pior desempenho ganham verba suplementar mediante um projeto para avançar e melhorias concretas. Script para a sala de aula. Essa é a quinta regrinha que tem lá, observe. O novo currículo indica aula por aula os assuntos a serem ensinados. Isso é planejamento. Tudo é avaliado. Aqui só se avalia geralmente aluno. Nós temos que avaliar professores, diretores, escolas e alunos. Suas médias subsidiam as políticas públicas e o repasse de verbas. Em cima de dados técnicos, em cima de avaliação, de planejamento, não é no oba-oba, né? E o último, presidente, só para mim encerrar, investimento maciço. O orçamento da educação se multiplicou por 7 na última década em termos absolutos. É 6,4% do PIB do Chile, enquanto no Brasil vale assim. Então, enquanto nós não colocarmos a educação em primeiro lugar, nós vamos amargando aí o nosso subdesenvolvimento. Eu acho que nós ganhamos em todos os sentidos quando investimos e priorizarmos a educação de fato no seu discurso. Obrigado, presidente, e tenhamos toda uma ótima semana.